desastres. Os objetivos desse nosso bate-papo, né? Na verdade, nós vamos fazer um bate-papo. Essa aula é uma aula de 4 horas, eu procurei reduzi-la para que falássemos em 1 hora. Então, os objetivos são ampliar o conhecimento sobre a segurança e saúde do trabalhador no planejamento das respostas em emergências de saúde pública, né? Nós temos visto, nesses últimos tempos, aí, a dificuldade de adaptação de alguns profissionais, principalmente profissionais da área de saúde, com o uso de equipamentos especiais, com as jornadas de trabalho excessivas, né? Dentro dos eventos que a gente tem acompanhado aí ao longo desses últimos 2, 3 anos. O outro objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais em situações de desastres naturais, tecnológicos, reduzindo, assim, o risco nas operações. Tá? Bom, desde o começo da vida, né, o homem lida com a necessidade de enfrentamento das crises, né? Há muito tempo atrás, a maioria das vezes, a resposta era pessoal e íntima, né? E muitas vezes ele não lograva êxito na sua sobrevivência. As nossas legislações pertinentes ao que nós vamos falar hoje, elas estão baseadas nas normas regulamentadoras, um pouco de alguns conceitos pela Estratégia Internacional de Redução de Risco a Desastre, pelo Marco de Ação de Diogo, pelo Marco de Sendai, o Regulamento Sanitário Internacional, numa nova ISO que existe agora, que ela fala especificamente sobre os desastres, e do Projeto Esfera, que é um norteador para as operações de desastres. Ok? Bom, vamos entender o que é biossegurança para nós tentarmos aí fazer esse contexto dessa ligação entre biossegurança e operações em desastre. Bom, biossegurança consiste num conjunto de ações voltada para prevenir, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, prestação de serviço, que é o nosso caso, né? As quais possam comprometer a saúde dos homens, dos animais, meio ambiente e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A biossegurança também ela pode ser entendida como uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, vegetal, animal e meio ambiente. O que nós vamos abordar hoje são esses cenários e a preocupação com a proteção dos respondedores nesses cenários de desastre, as condições de operações, né, sejam operações de dia, à noite, sobre chuva, sobre frio, sobre calor, né, isso tudo pode interferir diretamente na resposta final, né, e, na verdade, o resultado final do que nós esperamos de conhecimento técnico, né, para essas abordagens. Bom, fazendo um paralelo entre biossegurança, gestão de emergência em saúde do trabalhador, que nós queremos, de certa forma, mostrar, são procedimentos comuns a inúmeros profissionais de diversas agências que têm como função, como objetivo, gerenciar riscos, responder à emergência através de protocolos seguros. A biossegurança norteando essa gestão de risco, né? E compreender risco é uma coisa que cada um, dentro da sua vivência, né, alguns mais vivência, outros menos vivência, entende. E a compreensão do risco ela é uma coisa muito ampla e demanda de uma certa experiência profissional, né? E aí eu preciso saber, entender o que é risco, né? Como é que nós entendemos risco? Qual é a ideia que eu tenho da palavra risco, né?
qual é a relação do meu cotidiano profissional, qual o papel do risco na promoção de saúde. É importante que isso pode estar correlacionado, dentro da minha visão profissional, com perigo, ou ganhos e perdas, ou sorte e azar, ou probabilidade de ocorrência. Né? Para nós profissionais, né, nós vamos lidar com a probabilidade de ocorrência, né? Danos decorrentes. Né? Para ter uma visão mais amplificada disso, nós vamos falar de epidemiologia do risco, interpretação de risco e análise, conhecimento, controle técnico e, quando trabalhamos em equipe, o comportamento coletivo. Né? Na verdade, isso tudo eu estou lidando com probabilidade, né? Estou lidando com a vida. Bom, e o que é risco? Eu gosto muito de falar sobre uma das terminologias de risco, que Yvette Verret traduz muito bem, que ela diz que risco é a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito e o percebe como tal. Então, eu preciso ter uma percepção de risco para poder desenvolver a minha atividade com segurança. Risco também pode ser a relação existente entre a probabilidade que uma ameaça de evento adverso se concretize e o seu grau de vulnerabilidade do sistema aos seus efeitos. Bom, dentro dessas práticas, políticas, práticas da gestão de risco, estão baseadas basicamente na gestão de compreensão do risco, né? Observarmos as dimensões de vulnerabilidade, ameaça, capacidade, exposição de pessoas e bens, característica dos perigos e do meio ambiente. Essa é uma foto tirada por mim no evento da região serrana em 2011, né? Onde nós estivemos lá desempenhando trabalho lá durante um bom tempo. Bom, a biossegurança ela possui elementos objetivos para estabelecer essas ações preventivas, procedimentos capazes de controlar, minimizar ou eliminar risco. Com isso tudo, eu tenho que pensar em normas de segurança, em planos de trabalho, né, planejamento do que eu vou fazer, qual é a minha ação. Uma coisa é trabalhar num ambiente seguro, tecnicamente, né, um hospital, no intra-hospitalar, e outra coisa é trabalhar fora do hospital, né, no espaço público, no ambiente do desastre. Né? Então, normas de segurança devo cumprir, planejamento do trabalho, uso de EPI, que é uma outra incógnita, né? Muitas vezes o profissional nunca esteve numa área de trabalho e, de repente, ele é voluntário. Eu tenho visto agora algumas pessoas sendo voluntárias daqui brasileiras, querendo ir para a guerra, né? Então, assim, alguma vez você recebeu alguma capacitação, alguma vez você recebeu algum treinamento, né? Você desempenha a sua atividade profissional, seja médico, seja enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, você desempenha a sua atividade profissional num cenário, né, que aqui no Brasil nós não temos uma guerra estabelecida de um país atacando o outro, né? Então, trabalhar nesses ambientes são ambientes de risco, de alto risco. Eu preciso de capacitação, eu preciso de treinamento, eu preciso ter a maldade da percepção do risco. Mais do que isso, controle e segurança e gerenciamento. Gerenciar esses riscos é um outro fator importante. Bom, dentro dessa classificação de risco, né, nós temos risco físico, biológico, risco químico, risco ergonômico e risco de acidente. Bom, como é que eu vou traduzir isso para um cenário de desastre? Bom, num cenário de desastre, os riscos físicos, eles dizem
eles falam a respeito de alterações de temperatura, de frio, de calor, de vibrações, de radiações, de pressão, de pressões anormais, de umidade. Já o risco biológico, que é uma grande preocupação do profissional de saúde, né, o risco biológico, nós vamos lidar com doenças pré-existentes nesses locais de desastre, doenças que podem ser de veiculação hídrica, então, muito cuidado com a abordagem de água, não só para manuseio e consumo, mas como no próprio local de trabalho, doenças de transmissão aérea, zoonose, doenças transmitidas por alimentos, né? Partículas que podem estar em suspensão por horas nesses eventos, resíduos e o próprio meio ambiente. Já no risco químico, os produtos químicos gerais, os vapores, né? Gases, neblina, poeira, fumos. Quando eu digo fumos, são elementos que entram em decomposição nessa queima, né? Um material que esteja queimando. Então, a liberação dessas partículas, nós temos isso como um risco químico, né? Fumos. Já o risco de acidente são riscos com animais peçonhentos, com maquinário, e é outra questão sensível, essa questão de operação do profissional de saúde com os maquinários que vão atender o desastre, né? A possibilidade de choque elétrico, né? de rede. Eu tive na semana passada, estive em Petrópolis, né? E conversando com os amigos lá, no primeiro momento lá do atendimento, né? Várias áreas de trabalho elas estavam energizadas e os profissionais que ali estavam trabalhando, os voluntários que ali estavam trabalhando, estavam recebendo choque, né? Então, choque elétrico é uma realidade de acidente dentro desses cenários, né? Os riscos de incêndio e outros riscos, como desabamento, né? Escorregamento, né? Risco de quedas em locais mal estabilizados, ou até mesmo em locais que eu não estou adaptado para me movimentar dentro desse cenário, dentro desse terreno, né? Isso se faz importante. Outra coisa importante é que diz respeito à nossa jornada de trabalho, né? Essas jornadas extensivas de 6, 8, 12 horas, às vezes, né? Tracionamento de peso, exigência postural, né? Imaginem vocês o que é ficar dentro de um espaço confinado para você retirar alguém que esteja soterrado, que esteja preso. Então, você não tem uma boa mobilidade, você tem que estar restrito àquele espaço. Então, isso tudo decorre para o risco ergonômico. Bom, essa consciência do risco, ela deve existir, né, dentro do meu cabedal de informações, para um risco tolerado, para um risco subestimado, para um risco assumido, quando eu tenho preparação e capacidade para estar ali naquele local desenvolvendo, né? Para um procedimento arriscado, vamos ter que entrar, retirar, porque isso aqui corre o risco de desabar, né? Então, essas operações, sempre vai ter alguém dizendo, vai, não vamos, não dá para ir, né? E a questão do risco aceitável, né? Muitas vezes, por ignorância, o risco, né, vai ser ignorado e aí pode gerar um acidente. Então, o conhecimento sobre essa gênese do erro humano e a expectativa da sua ocorrência é chamada de consciência do risco. Tá? Bom, vocês podem até ter ouvido essa frase, né? Isso é um jargão normal em corredores de fábricas, né? Alguém oferecendo um equipamento de proteção individual e alguém vai dizer para você, olha, eu trabalho aqui há 20 anos e nunca me aconteceu nada. E aí, né,
sempre há alguém que vai falar, olha, trabalha aqui há 10 anos, não precisa de equipamento, não precisa de luva, não precisa de óculos, não precisa disso. Trabalha aqui, nunca deu problema. E aí eu tenho uma frase antiga minha, que diz que o acidente era raro até a véspera. Né? Pode nunca ter acontecido, mas naquele momento, né, se acontece, zerou, e o que a gente menos quer é que o acidente venha a se concretizar. Risco vai compreender 3 fatores: a ameaça, a exposição e a vulnerabilidade. Tá? A concretização do risco nesses conjuntos, ele se torna um evento adverso que vai resultar em desastre. Vou só fazer um pequeno exemplo, eu não consigo interagir com vocês, tá? Mas aqui está uma atividade como outra qualquer de profissionais de saúde, e nos últimos anos isso foi muito divulgado pela nossa imprensa, né? Profissionais de saúde chegando até os rincões do nosso país com o objetivo de imunização, de proteção das populações mais distantes dos centros urbanos, né? E aí, essa tarefa é uma tarefa normal para cada um de nós, né, profissionais, mas ela vai exigir, né, pequenos detalhes, né? Muitas vezes você é colocado num avião, você é colocado num barco para exercer atividade, você é colocado num carro para exercer uma atividade. E aí eu vou dizer para vocês que os acidentes, na maioria dos acidentes que acontecem em operações de desastre, são acidentes de tráfego, né? Acidentes de carro, né? Excesso de velocidade, cálculo errado de tracionamento de peso, né? Não observância do terreno, inabilidade do condutor do veículo. E aqui é um exemplo do que pode ser um planejamento para uma missão nossa, né? Um dia normal aí de trabalho para profissionais de saúde, mas eu preciso saber, antes de entrar no barco e de sair para uma região, que dia da semana eu vou executar essa tarefa, né? Será que é um dia de semana normal, é um dia de final de semana? Que horas eu vou sair com esse barco? Será que eu vou sair pela manhã cedinho, logo ao pôr do sol? Quais são as condições de tempo? Eu verifiquei qual é a condição de tempo, se vai chover no final do dia, se não vai chover, se o dia vai ser um dia ensolarado, qual a temperatura máxima para que eu possa me proteger usando um protetor solar. As condições de navegação, qual é esse rio, a maré alta é de que horas a que horas, a maré baixa, eu corro o risco de ficar encalhado, esperando a maré subir para voltar, né? Qual é o tempo de trabalho, né? Qual é o tempo que eu vou levar da saída do meu porto até a minha base de operações, até o meu local de operações. E mais do que isso, pensar, né, em segurança. Quando eu penso em segurança, eu tenho que pensar em colete, né? Será que todos aqui sabem nadar? Qual é a distância do barco até a margem do rio? Qual é a distância de uma ponta a outra do rio, né? Se eu não sei nadar, eu corro o risco de estar exercendo uma atividade. Então, eu tenho que ter um colete, que ele seja credenciado pelas normas do IMETRO, que é o que regulamenta padrões de equipamentos de segurança para o nosso país, né? E aí eu vou perguntaria a vocês, né, se eu cair na água de máscara, de touca, de avental, eu tenho muita condição de efetuar a natação aí até uma margem do rio, né? Será que eu já testei isso alguma vez? Será que eu já fiz isso alguma vez? Está
com uma mochila nas costas, será que eu sei nadar? Será que eu sei flutuar com essa mochila que está nas costas? Né? Será que esse isopor aí é o suficiente para me ajudar a ter flutuabilidade, mesmo encarando a correnteza, uma possível correnteza desse rio? Né? Quais são os animais que habitam esse rio? Né? Eu tenho que ter noção disso tudo. Eu tenho aqui uma caixa de escarpar, né? Um material com pérfuro cortante, material de risco biológico. Será que isso me ajuda ou me atrapalha na hora de uma emergência náutica? Né? Esse barco é um barco de casco único. Portanto, qualquer pancada, esse barco ele pode naufragar. Né? Qualquer pancada com algum tronco que esteja submerso e o operador do barco não veja, porque ele está lá atrás, ele bata, esse barco é um barco de casco único, ele não é um barco de casco duplo, né? O que aumenta a minha exposição ao risco. Então, eu tenho que fazer um levantamento prévio de tudo que eu vou utilizar, eu tenho que ter um plano de contingência. Se houver alguma emergência, eu estou equipado, eu posso nadar para a beira do rio, o meu telefone pega nessas regiões. Muitas vezes eu vou trabalhar numa região e chego lá, não tem sinal nenhum telefônico. Pronto, já começa minha preocupação, já começa o meu problema. Né? Eu vou ter problemas de comunicação, eu vou ter problemas de localização muitas vezes. As pessoas que vão para esses locais, elas não têm noção de chegar no local e dar a coordenada dela através dos dados dos celulares. Isso é uma coisa que muito poucos conhecem, né? Quem faz montanhismo, quem faz trilha, né? Nós temos um conhecimento disso, até para georreferenciar a área que nós estamos trabalhando, ou a área que nós estamos acampados ou parados para uma emergência, eu ter como dar minhas coordenadas, né? Saber como fazer uma extração, como fazer uma evacuação de emergência nessas áreas, e mais do que isso tudo, né? Eu só consigo esse cabedal de informações se eu tenho treinamento. Então, para exercer esse tipo de atividade, que parece uma atividade simples, né? Entrar no barco e fazer uma atividade de vacinação, de imunização em alguma comunidade mais afastada, parece uma atividade simples, né? Mas será que eu me preparei? Será que eu passei repelente? Né? Será que eu estou preparado? Será que eu estou imunizado para as doenças pré-existentes nessa região? Febre amarela, né? Tétano, né? Raiva. Né? Então, eu tenho que ter desse planejamento. Bom, essa gestão de emergência são procedimentos que necessitam de planejamento prévio, como vocês viram, conhecer as dinâmicas dessas operações, possíveis riscos, que vão aumentar a nossa capacidade de preparação, proteção para a saúde dos trabalhadores, né? E vão contribuir para uma resposta mais eficiente. Tá? Dentro do conceito de desastre, vamos entender um pouquinho de desastre para que eu possa fazer esse link com vocês. O desastre é o resultado de um evento adverso decorrente de uma ação natural antrópica, ou seja, pelo homem, né, produzida pelo homem, né, num cenário vulnerável, causando impactos, danos humanos, materiais, ambientais e prejuízos econômicos e sociais. Tá? Isso é a tradução de desastre pela normativa 02 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Né? Já a ONU diz que é um evento que rompe as condições normais de vida, causando um nível de distúrbio que ultrapassa a capacidade de resposta da comunidade afetada. Bom, os desastres eles estão relacionados com eventos adversos em áreas com pouca estrutura para resistir a esse impacto, tá? Sendo, portanto, uma combinação, né, de um evento adverso, que é uma ameaça, sobre um cenário vulnerável. Tá? Só a título de en passant, a título de conhecimento, os desastres eles estão distribuídos no planeta da seguinte maneira, né? Na África, 21%, Ásia e Pacífico respondem por 52% de tudo que acontece de desastre no mundo,
né? Eles são impactados sempre por tsunamis, né? A Europa, 13%, América, 7% e outros 5%. Bom, como é que nós caracterizamos desastres? Quais são as características dos desastres? Eles são de alto risco, eles são dinâmicos, né? São complexos e são confusos. Bom, de alto risco, os riscos decorrentes dessas situações críticas durante as operações, né? Dinâmico, esses cenários de desastre, eles se modificam com muita rapidez, principalmente nas primeiras horas, nos primeiros dias desses eventos, né? Tudo está estável, a correnteza pode aumentar, o morro pode escorregar. Então, ele é muito complexo, muitos fatores, como clima, como temperatura, como vento, como luminosidade, vai influenciar diretamente no comportamento humano nessas operações. Tá? Complexo, né? Várias ações de alta complexidade, resgates que às vezes são resgates técnicos, são resgates demorados, né? Evacuação de populações, triagem para saber quem tem que ser socorrido imediatamente, quem pode aguardar socorro, muitas equipes, e aí, se você não treinou com aquelas equipes, na hora de trabalhar, isso é muito confuso, né? Como eu, que nunca trabalhei lá com a equipe americana, vou para um desastre trabalhar com ele, né? Eu tenho, primeiro, entender a língua dos caras, né? Ter domínio sobre a língua. Segundo, qual é o protocolo que eles usam, né? Muitas vezes em desastre são usados vários protocolos. Não vou me estender aqui, mas só para dizer da complexidade disso. E confuso, né? A falta de informação, né? Deficiência de comunicação. Um está acostumado a trabalhar com jeito, o outro cara faz um sinal lá que só ele, o companheiro dele entende. Então, a hora que é para fazer silêncio, eu não consigo que todos fiquem em silêncio. Então, né, isso acaba gerando uma sobrecarga no comando dessas operações. Para falar a verdade, né, muitas pessoas, entre profissionais de população, interagindo para tentar fazer com rapidez sob condições de estresse, de pressão, em ambientes de risco, com o qual muitas vezes não estão familiarizados, o que elas provavelmente não conseguem fazer no seu dia a dia. Isso caracteriza bem o que é desastre. Bom, e no Brasil, para que a gente tenha uma ideia, para que a gente se prepare, né, para atuar dentro do território nacional, eu vou fazer só muito rápido um panorama do que acontece dentro do nosso território brasileiro, né? Nós temos o COBRAD, que é a codificação brasileira de desastre, tá? Então, ele está dividido em 5 grandes grupos dos desastres que são considerados desastres naturais e desastres tecnológicos, né, em outros 5 grandes grupos. Para que a gente tenha uma ideia, os desastres mais recorrentes no nosso país são inundações, enxurradas, secas, chuvas intensas, tá? E vendavais. Tá? E, atipicamente, nós agora passamos a ter, de alguns anos para cá, uma quantidade maior de incêndios florestais, né? Então, nós temos desastres, conforme vocês podem ver, que são comuns ao norte, ao centro-oeste, ao sul, ao sudeste e ao nordeste. Por que os desastres no sudeste, na região sudeste, né, Rio, São Paulo, eles são mais problemáticos, né? Aqui no sudeste, a metade da população toda do Brasil está aqui no sudeste, né? O sudeste é onde tem a maior concentração. Então, quando ocorre um desastre, né, eu tenho a possibilidade de ter mais pessoas expostas ao risco, né? Então, inundações, estiagens, secas, são desastres comuns a todo o país. Tem uma característica especial do Sudeste, que são os deslizamentos, é onde vocês veem acontecer as maiores
quantidade de vítimas em caso de desastre. Tá? Só rapidamente, para que a gente entenda, a gestão de saúde em situações de desastre torna-se uma importante ferramenta para a coordenação desses eventos. Né? Um desastre ele tem fase. Ele tem uma fase do pré-impacto, onde eu, que estou preparado, tenho condições de fazer o planejamento para atuar dentro daquele cenário previsto, né? Olha, está vindo nós temos a possibilidade de ter um tornado aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? Eu estou falando do Rio de Janeiro. E como é que eu vou me preparar? Então, tem toda uma preparação para isso. Eu tenho o pré-impacto, eu tenho o impacto, o tornado chegou, né? Eu estou protegido, esperando a coisa minimizar para poder entrar em campo para atuar. E eu tenho o pós-impacto, onde eu vou começar a desenvolver as minhas atividades. Tá? Isso são fases de um desastre. Tá? E aí, como é que eu me preparo para cada situação que possa advir? Tem desastres que eles, basicamente, eu não tenho como avisar, não tenho como me preparar. Ele simplesmente aconteceu. Vocês viram essa explosão aqui no Líbano, né? A quantidade, a onda de impacto da explosão chegou a 15 quilômetros. Então, um raio de 15 quilômetros é uma extensão muito grande. Eu, com certeza, não vou ter equipe pronta para atender a todo desastre. Mas, dentro de um planejamento, eu posso ter, né, a minha preparação propriamente dita, a tomada de decisões conjuntas com outras equipes, né? A capacidade de resposta que eu tenho, olha, eu tenho 100 médicos agora e tenho 500 enfermeiros para empregar na resposta. Ok, ótimo. Tá? Eu tenho capacidade de responder interagências. Eu vou botar uma equipe médica trabalhando com os bombeiros aqui, eu vou botar uma equipe médica trabalhando com os voluntários lá na outra região, vou botar uma equipe médica trabalhando com voluntários conhecedores da região. Então, eu tenho essa capacidade, né, de saber quem está comigo, quem pode interagir, quem pode responder, para fazer essa capacidade de gerenciamento, o comando e o controle desses eventos. Tá? Quais são os problemas que estão associados nesse cenário de desastre? Tá? Primeiro, a interrupção dos serviços essenciais, né? Água, energia elétrica. Né? E o que eu tenho que pensar? Qual é a localização? Como eu chego nesse lugar? Né? Como é chegar, né, hoje na Armênia? Como é chegar lá em Manaus? Então, eu tenho, às vezes, problemas de localização, dificuldade de avaliar. Né? Muitas vezes, quem está no local, quem sofre o impacto e quem toma as primeiras decisões são, né, os moradores desse local, é a população local. Então, às vezes, a menos que exista um profissional ali, existe dificuldade de avaliar. Né? A gente viu agora em Petrópolis, e no primeiro momento, não se tinha um número exato de vítimas no desabamento daquele morro. Né? E aí, no outro dia, respondendo, perguntando aos moradores, ali tinha a casa, ali, aí eu tenho mais ou menos uma estimativa para fazer a minha avaliação. Né? Quais são os riscos que estão associados a esse evento? Material pérfuro cortante, material energizado, produto químico. Qual é a dificuldade de estabelecer prioridade? O que eu faço primeiro? Quais são as minhas prioridades? Muitas vezes eu tenho dificuldade, né? As autoridades têm dificuldade de estabelecer essa prioridade. É desimpedir a via para os recursos chegarem até o local de socorro? É mandar uma equipe já começar a socorrer, mas como é que essa equipe vai chegar? Então, isso tudo é estabelecido. Os fatores de segurança, as violência, às vezes, desses locais. Né? Às vezes, você está indo para um local de guerra. Né? Então,
a qualquer momento, né? Se você está lá próximo à zona de confronto, né? Você está na área quente do desastre, então você corre risco. Dificuldade de acesso, aumento da demanda do atendimento do pré-hospitalar, né? Várias pessoas machucadas, pessoas, às vezes, da equipe de socorro que vão se acidentar durante o socorro. Dificuldade de comunicação, né? Em 2011, eu lembro que em Fribourg, a única torre de telefonia lá foi afetada lá com desastre. Então, nós não tínhamos comunicação estabelecida, né? O celular não pegava. Nós tivemos que trabalhar com telefones por satélites para definir algumas prioridades. Os vetores que já são pré-existentes naquela área, né? A incerteza dos cenários, do local, da região, né? Isso, às vezes, já são regiões que já são afetadas por desastre ao longo da sua história, então isso tem que ser levado em conta. Dificuldade de aplicar o sistema de comando de incidente, né? E, assim, muito poucos médicos, com exceção dos médicos militares, né, das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, muito pouca gente conhece o sistema de comando de incidente, que é uma ferramenta muito boa para ser utilizada nesses eventos, né? A infraestrutura, muitas vezes, eu vou para um local onde eu não tenho onde dormir, onde eu não tenho como me alimentar, então eu tenho que ter a minha capacidade, né, de resposta aumentada. Eu tenho que levar minha água, eu tenho que levar lá minha barra de cereal, minha barra de chocolate, minha bananada, material que possa ser consumido, que não tenha perigo de estragar, né, ficando exposto a mudanças de temperatura. Então, isso tem que ser pensado, né? As necessidades de recursos específicos, né? Muitas vezes as pessoas fazem uso de medicação contínua e saem para trabalhar no desastre e esquecem de levar seus medicamentos. Então, eu tenho que estar com isso pensado. Eu tenho a necessidade, às vezes, de ter um recurso específico lá, ter uma reta escavadeira, ter um guindaste, ter algum material também planejado para aquele tipo de ação. O atendimento e a distribuição dessas vítimas, então eu tenho que ter um centro de comando e controle para que ele possa distribuir, para que ele saiba para onde eu vou levar um politraumatizado, para onde eu vou atender uma grávida, né? Onde eu vou atender uma criança. Então, eu tenho que ter essas informações de referência, até para que a gente não perca tempo, né? Vou fazer uso de uma aeronave para deslocamento dessas vítimas, então isso tudo tem que ser avaliado. Apoio para continuidade de serviço, e aí eu tenho que ter, no segundo momento, eu tenho que ter lá no local para descansar, chegar banheiro químico, chegar tenda para hidratação, para descanso, local para pequenos curativos, né, para atendimento ao pessoal que está trabalhando, saber dos riscos pré-existentes, a população, qual é o meu público-alvo. Vou trabalhar num local onde eu não domino a língua local? Então, eu tenho que... qual é a faixa etária desse local? São idosos, são crianças, são pessoas jovens? Qual é o contexto político? Nós temos aí um componente político na história do desastre, né? Então, não vou me aprofundar nisso, mas existe um contexto político, né? Qual é a infraestrutura que existe naquele local? Qual é o clima? Vou trabalhar sobre calor? Quem é do Rio trabalha tranquilamente em locais quentes. Quem é do Sul, trabalhar aqui, né, é mais complicado. Apesar que o Rio Grande do Sul agora tem feito bastante calor, né? Bom, quais são os fatores de risco nessas operações? Tudo é fator de risco. O local é fator de risco. O ar, né, partículas em suspensão, material particulado em suspensão, né? Fluidos orgânicos em suspensão, fluidos corporais, né,
superfície, tá? Os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. As nossas roupas, como é que eu volto de desastre e vou para o alojamento? Como é que eu volto do desastre e venho com toda aquela roupa que teve naquele cenário ali, né? Como a nossa preocupação aí durante a pandemia, né? Das nossas roupas voltando dos hospitais, o calçado que pisou no sangue, que pisou na lama, que pisou no esgoto a céu aberto, os resíduos que esse desastre vai gerar, como é, né, a higienização das minhas mãos para que eu possa me alimentar nesses locais de desastre, como é beber água nesses locais de desastre, né? Trabalhar com luva, né? Jogar álcool a 70 na primeira luva, tirar, jogar álcool a 70 na segunda luva, tirar, ou hipoclorito, se eu tiver lá já diluído lá, né? Depois lavar as mãos para poder fazer a alimentação. Na maioria das vezes eu vou tirar a luva, né, e vou fazer uso da água, ou às vezes nem vou tirar a luva, né? Então eu corro risco, né? Os animais que podem estar necessitando de socorro no desastre ou os animais que possam vir a nos ferir no desastre, né? O problema da água também é outro fator de transmissão, dependendo do tipo de desastre que eu esteja atendendo. Bom, e quem são os possíveis afetados nesses desastres? São crianças, e aí eu tenho que pensar em crianças, nas crianças que estão nas casas, nas crianças que estão nas instituições, né? Nos orfanatos. O orfanato pode ter sido afetado por um desastre. Então, tem prioridade, necessidade de evacuação, necessidade de intervenção. Eu posso ter gestantes, né? Eu posso ter idosos, e aí eu tenho que pensar nos idosos também, nos asilos. Eu tenho portadores de necessidade, né? Pessoas que têm dificuldade para se deslocarem, pessoas que não fazem isso por conta própria, né? Pessoas que têm desafios crônicos de saúde, então o socorro para essas pessoas tem que ter um olhar também mais especial. Estrangeiros, pessoas que eu não falo a mesma língua, que eu não entendo, que eles não nos entendem, né? Os refugiados, né? População de baixa renda, população sem teto, né? Que vai todo mundo para o abrigo na hora que o desastre acontece, né? As famílias das pessoas afetadas, né? Os familiares, animais de estimação, animais de serviço e animais que são considerados animais andarilhos, né? Os animais que estão aí soltos nas ruas, né? E aí eu tenho que pensar também no gerenciamento dos trabalhadores humanitários, né? Os trabalhadores humanitários também podem ser afetados. Isso tudo vai gerar risco, vai gerar novas demandas. Bom, qual é o contexto entre a biossegurança nesse gerenciamento de desastre, né? Eu tenho que avaliar danos, instalar o centro de operações de emergência, proteger a população afetada, gerenciar riscos gerados pelo evento a cada momento, né? Gerenciar o pessoal de campo, fazer parada técnica para hidratação, para descanso. O cara não é máquina, o cara não vai trabalhar 24 horas ali, ele pode até ficar 24 horas no terreno, mas a percepção dele vai estar diminuída, né? A visão dele, a atenção dele, tudo vai estar diminuído se esse tempo de trabalho é um tempo muito extenso. Avaliar danos de saúde, né? Avaliar e restabelecer os serviços, então eu tenho que começar a me preocupar também de estar restabelecendo esse serviço até para poder atingir e proteger os trabalhadores humanitários. Estabelecer abrigos, ter cuidado com a questão do meio ambiente, observar as questões sanitárias locais, a questão animal, o gerenciamento de cadáveres, outra coisa importante, né? E às vezes o necrotério ele não tem capacidade
de estocagem de muitos corpos, de armazenamento de muitos corpos, e eu tenho que fazer a contratação de caminhões frigoríficos, tendo a preocupação, né, de tampar o nome do fornecedor, né, tendo a preocupação do envelopamento do caminhão para que depois eu possa fazer uma descontaminação onde eu possa reutilizar aquele caminhão. Tá? Gerenciamento dos recursos logísticos, onde eu vou instalar meu centro de gerenciamento. Esse centro de gerenciamento ele tem que estar fora de uma área de risco, que ele vai ser o cérebro da operação. Gerenciamento da segurança local, o gerenciamento dos resíduos, o restabelecimento do contato familiar das pessoas que estão ali no desastre, gerenciar as informações para que elas, né, não sejam informações conflitantes, e monitoramento constante desses riscos, relatórios diários. Bom, visto isso, quais são as doenças que podem estar relacionadas a esses desastres? Né? As enfermidades, as 5 mais comuns para todos os desastres, são as infecções respiratórias agudas, difteria, tétano, cólera, dengue agora, né, com chikungunya, com zika, enfim, mas a dengue ainda muito presente nos dias atuais em eventos. Tá? Bom, e qual é o fator de risco biológico quando eu falo desse padrão, quando eu falo de doença? Né? Primeiro, o agente potencial, o agente patogênico, né? A virulência, né? O modo de transmissão desse patógeno, a estabilidade, né? Quanto tempo vai durar, né, uma ferramenta ou uma superfície, né, que teve contato com um cadáver, né, com alguém portador de uma hepatite. Né? Qual é o tempo de duração, né, desse patógeno no meio ambiente? Eu tenho que ter noção disso, porque existe o risco da contaminação acidental. Né? Então, eu tenho que saber também se eu tenho disponibilidade de medidas profiláticas. Né? Tenho vacina, eu tenho como interromper ou diminuir a carga viral com alguns medicamentos para determinados patógenos. Isso tudo tem que ser levado em conta. Tá? Essa disponibilidade de tratamento eficaz, ela tem que ser calculada no bojo do conjunto. Se eu vou atender água, quais são os problemas decorrentes à água? Né? Eu posso contrair hepatite por água? Posso. Então, antes do operador do desastre ir para o local do desastre, eu tenho que cobrar dele se ele está vacinado contra hepatite, se ele está com a vacina antitetânica. E vou falar um segredo para vocês aqui, não contem para ninguém. Né? O que eu vejo no meu dia a dia como profissional de saúde é um monte de profissional de saúde que tem acesso e que, às vezes, não está com as suas imunizações em dia. Né? Uma questão agora até do Covid, né? Da Covid, o pessoal tem atualizado aí a caderneta de vacinações, mas é uma coisa incrível. A gente lida com profissionais que estão ali na linha de frente, que muitas vezes não estão devidamente imunizados. Né? Isso é uma coisa chata. Né? Bom, quais são os fatores de risco para surto, né, após os desastres? Né? Deslocamento de população, a disponibilidade de água potável e instalações de saneamento, o grau de aglomeração dessas pessoas. Né? Normalmente eu vou montar aí, ativar abrigos temporários, então eu tenho que ter muito cuidado na disposição das famílias, né? Respeitar o espaço. Né?
o estado de saúde subjacente da população, disponibilidade de serviços de saúde no local, o contexto da ecologia, né, das doenças que podem influenciar, né, a morte, né, nas pessoas afetadas, a população. Tá? Bom, e quais são os efeitos do desastre na saúde? Tá? Eu tenho aqui, né, vendavais, enxurradas, inundações, e aí, se eu for ver aqui o estabelecimento de saúde, né, aqui nos vendavais são graves, as enxurradas graves, mais localizadas, as inundações são graves aos equipamentos, os deslizamentos graves das estruturas de equipamento. Então, a gente pode ver que os nossos estabelecimentos de saúde, né, eles também estão sujeitos a grandes avarias. Né? Quais são as enfermidades mais frequentes? Né? Nos desastres naturais de evolução súbita, difteria, tétano, cólera, dengue, as infecções respiratórias agudas, como vocês viram, nos furacões, as enfermidades diarreicas agudas, né? As patologias geradas por vetores, traumas físicos, psicológicos, nos vulcões, né? As enfermidades respiratórias agudas, conjuntivite, queimaduras, nos terremotos, né? A mesma coisa, enfermidades diarreicas agudas, vetores de dengue, leptospirose. Nas inundações, né, o contexto é maior e ainda tem aí um incremento, né, da possibilidade de acidente com animais peçonhentos, tá? Hipotermia, enfermidades dermatológicas, né? Tensões sociais, traumas físicos, psicológicos, fome, né, má nutrição. Nós temos agora as pessoas, né, que estão sofrendo, né, com a guerra. Né? A cidade está num período muito frio, temperaturas muito abaixo de zero, temperaturas chegam a 10 graus negativos, as pessoas sem energia, né, que pode gerar aquecimento, né, sem comida, sem água. Então, muito dessas pessoas estão fadadas a morrer só por conta dos efeitos do evento adverso, né, trazido pela guerra. Né? Foram bombardeados lá centrais de distribuição de energia elétrica, central de comunicação. Então, as pessoas ficam expostas aos outros, às outras condições de clima nessa região e podem vir a óbito. Tá? Os riscos associados a esses desastres são deslocamento de pessoas em áreas endêmicas. Então, o cara vem de um país com uma doença que eu ainda não tenho aqui no nosso país e ele, né, tem a possibilidade de transmitir essa patologia, né, que nós chamamos essas patologias exóticas, que são patologias que nós não temos aqui, e aí é o grande cuidado, né? A gente viu agora com a questão aí da Covid-19, a probabilidade, né, de disseminação de determinadas enfermidades, isso nos alertou, né? Esse aglomerado de pessoas enfermas, falta de saneamento ou interrupção do saneamento, manuseio inadequado de alimentos, aí as pessoas ficam expostas, né, à contaminação, manuseio inadequado de água, manuseio, né, de utensílios de cozinha, má ventilação desses locais, geração de lixo, excretas, transmissão de enfermidades por vetores. Tá? E aí, vai todo mundo para os abrigos, né? Grande parte dessa. E aí também é outra possibilidade daí de geração de patógenos, né? Infecções respiratórias, gastrointestinais, desidratação, estresse, né? As enfermidades sexualmente transmitidas, né? Problemas de alcoolismo, muitas vezes nesses locais, drogas, violência interpessoal e a interrupção dos serviços, né? Luz é um grande problema, né? Que você atrapalha
a possibilidade de conservação desses alimentos, de aquecimento dos lares. Então, pode haver aí a alimentação deteriorada, né? E aí, só para dar uma palhinha aqui, deixa eu ver meu horário aqui, já estou acabando aqui, são 20 horas, né? Os problemas que podem afetar os animais, aí, o efeito dos desastres sobre os animais. Tá? Então, eu tenho aqui mínima, média, então eu vou ver aqui que, se nós observarmos aqui, ó, né, eu tenho aqui uma série de riscos de enfermidades, contaminação, escassez de alimentos, escassez de água. Lembrando, as doenças, né, que podem estar presentes nesses locais de desastre, principalmente as doenças de transmissão animal. E aí eu faço um adendo aqui, né, os cães, gatos, né, morcegos. Se eu dormir num alojamento ou num acampamento e acordei lá com um morceguinho dentro do meu quarto, né, já é um indicativo para que eu faça a profilaxia da raiva, né? Porque esse animal pode ter tido contato comigo durante a noite e, como ele tem o processo dele, né, de inoculação de sangue, a saliva dele tem um anestésico, muitas vezes eu não vou sentir o contato do animal, então eu posso estar contaminado, né? Não reparei que né, tive contato com o morcego. Então, o simples fato de eu acordar num local, ter um morcego lá no local onde eu estava dormindo, né, já é um indicativo para que eu procure um serviço de assistência, né, de saúde, faça aí a minha profilaxia da raiva. Tá? Outro cuidado também com os carrapatos, né, eles devem ser imediatamente, assim que localizados, eles devem ser retirados, essas áreas devem ser lavadas, higienizadas, né, para que não tenhamos problemas, né? O meu calçado são palmilhas antiperfurantes, né? Então, eu tenho aí como aumentar a minha proteção. Como é exercer minha atividade com uma luva de raspa de couro, com uma luva de nitrígeno, né? Então, tudo isso demanda treinamento, tá? Lembrando, hoje todo mundo está PhD no uso de máscara, mas que essas máscaras elas têm um tempo para descartes. Elas são máscaras que deveriam ser descartadas após X horas de trabalho, dependendo da carga de trabalho, do local de trabalho. Tá? Limpeza de roupas e calçados, ela tem que ter uma pré-limpeza. Essa roupa minha sai do local de trabalho. Quando eu estou voltando para casa, ela deve ser transportada isoladamente, então, dentro do saco plástico. Ela deve chegar em casa, ser descontaminada fora da minha máquina de lavar, num balde, né? Eu posso até fazer uso da máquina de lavar, posso fazer uma descontaminação dessas roupas, dependendo do que eu fiz, dependendo de onde eu fiz, tá? Então, tem roupas que é melhor que você descarte do que você leve para casa. Então, se você sai para uma missão dessa, você tem que ter um conjunto de roupa reserva para que possa te atender na hora de você trabalhar, rasgou, danificou, você tem uma roupa reserva e ter uma roupa para você voltar para casa sem que você tenha que voltar com a roupa que você teve no local do desastre. Tá? Os cuidados de não permanecer por vários períodos muito longos com roupa molhada no corpo, com roupa suja, né? Sempre ao chegar no alojamento, ao chegar no seu local que você vai descansar, procura fazer uma descontaminação, procura fazer uma lavagem dessas roupas. Nem sempre eu tenho sol, tenho possibilidade de secagem rápida dessa roupa, mas eu posso usar um conjunto de roupa. Eu lavo uma e uso a que está seca, amanhã eu lavo, e assim eu vou revezando com essas roupas. Tá? Em casa, essas roupas, né, devem ser lavadas com hipoclorito de sódio. Hoje aí você tem lisoforme, tem algumas outros agentes aí que ajudam a descontaminação, mas se eu não tenho nada disso, eu posso utilizar
lavagem de roupa e depois fazer uma fervura aí, tentando buscar uma melhor descontaminação dessas roupas, dependendo do que a tarefa que você está executando, tá? Sempre possível, descarte em local apropriado para que a gente não contamine o meio ambiente. Outro cuidado especial em operações é sapato nessas operações. A gente tira a bota, tira o sapato e quando vai calçar, esquece de verificar. O ideal é que a própria meia, né, você vista a meia no calçado ou que você vista a meia no boot para que essa evite que o animal possa entrar no seu calçado e você calçar o sapato de manhã sem ter observado e sofrer um acidente. Tá? Afastar a cama, verificar colchão, colchonete antes de dormir, de deitar, verificar se não tem nenhum inseto, né, nenhum animal peçonhento ali que possa gerar acidente para você. Tá? Evitar pendurar roupa nas paredes, porque o animal pode vir pela parede e entrar na sua roupa também. Tá? São outros cuidados importantes. Tá? Sempre que voltar da missão, pelo menos jogar uma água, tirar a quantidade, o excesso de barro, deixar o sapato, o calçado limpo. Tá? Uma coisa importante, vou para a missão, vou lá trabalhar lá no desastre. Né? Vou pegar aquela bota que eu não uso há 1 ano, aquela botinha que eu fazia caminhada que está guardada há 1 ano. Não faça isso. Calçados guardados há muito tempo, eles podem, né, ter o seu solado solto durante uma operação. Isso aqui é o sapato de uma companheira minha, eu estava trabalhando em Brumadinho, ela foi para lá com a botinha que ela normalmente usava para fazer as caminhadas dela, e no primeiro dia de operação, o solado do calçado abriu e ela ficou. Né? Eu fiz um curativo, porque eu ando sempre com a silver tape. Né? Silver tape é uma coisa que ajuda, usem sempre uma silver tape na sua mochila. É a mesma coisa do sabão de coco, ele sempre tem utilidade para 1000 coisas. O silver tape conserta carro, e o silver tape foi o que salvou ela durante a jornada, e no outro dia ela teve que ir ao centro da cidade, ao centro de Belo Horizonte, para comprar um calçado novo, porque o calçado dela resultou nisso aí. Então, é importante. Outra coisa importante, se eu vou passar lá 1 semana trabalhando no local de desastre, se eu tive contato com água de chuva, com água de esgoto, preferencialmente eu vou levar, quando sair daqui, eu vou levar roupa íntima reserva, 2, 3, 4 roupas reserva, e as roupas que tiveram contato lá, de preferência, elas podem ser descartadas lá no local do desastre, dentro do lixo, né, rotineiro lá das instituições. Outra coisa importante é a mesma coisa quando eu fico gripado. Né? Descartar. Melhorei da gripe, vou descartar a escova de dente. Voltei do desastre, fiquei lá 15, 20 dias numa área, né, que as condições eram insalubres. Tá? Bom, deixo aqui para vocês uma frase que eu sempre uso, gosto dela, não é minha, não, é de um corredor, me foge o nome agora, que diz que dar menos do que o seu melhor é desperdiçar o dom que Deus lhe deu. Meu contato está aqui com vocês. Qualquer coisa aí, eu sou Fernando Costa.